Se você já tá acostumado com os vídeos por aqui, então já sabe muito bem que nós gostamos de ranquear os maiores personagens que existem, seja no cinema, nos animes, nos jogos ou onde quer que seja. Então é por isso que eu vim aqui hoje, para trazer essa lista com os maiores personagens de toda a Marvel e sanar a curiosidade de vocês sobre quais seriam os maiores personagens desse universo. E temos alguns personagens famosos na lista, como o Galactus, mas vocês vão ver como ele vai parecer pequeno quando vocês conhecem os primeiros lugares do ranking. Mas maior do que os personagens dessa lista, só mesmo o poder que vocês têm de ajudar o canal. Para isso, já vai deixando o ultra like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, assim você fica por dentro de tudo sobre o mundo das HQs. Isso ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais e fazer muito mais pessoas se tornarem ultra nerds também. E agora, sem mais enrolação, bora conhecer os maiores personagens do universo Marvel. 10º, Surtur. Vamos começar bem baixo na lista, com um personagem que muitas vezes é colocado no topo das listas por aí, mas avaliando bem, tem tantos seres maiores do que ele nem estaria aqui na lista. Bom, eu acho justo citar ele até para servir de comparação, pra gente entender a dimensão das criaturas que vem depois. Estou falando do Surtur, o gigante do fogo que é destinado a destruir Asgard durante o Ragnarok. Ele é de longe o mais baixinho da nossa lista, e olha que estamos falando de algo em torno de 305 metros. Só para servir de comparação, em Dubai tem um prédio com 306 metros de altura, chamado The Address Downtown. Olha só o tamanho dele em comparação ao resto da cidade. E ver o Surtur numa cidade grande seria praticamente a mesma coisa, com a diferença, é claro, de que ele é um gigante de fogo com uma espada também gigantesca. Então eu nem preciso dizer o que iria acontecer com uma cidade caso o Surtur aparecesse por lá, né? Se ficou com dúvida, é só perguntar aos Asgardianos, que eles vão saber explicar melhor do que eu. 9º, Krakoa. Agora vamos falar da ilha que anda como homem, Krakoa. Em uma das histórias dos X-Men, eles encontram sinais de vida mutante na ilha, e ao irem até lá, eles acabam sendo capturados pela própria ilha, que era um ser senciente. Krakoa tem aproximadamente 2.850 km². Só para comparar, a cidade de São Paulo tem 1.521 km², ou seja, ele é quase o dobro do tamanho. Para uma ilha, isso na verdade é bem pequeno, mas como estamos falando também de um ser vivo consciente, aí temos uma criatura gigantesca. A ilha, que já foi um adversário dos X-Men, acabou se tornando o lar dos mutantes, pois o Professor Xavier e o Magneto conseguiram domar Krakoa e a transformaram em uma nova nação para todos os mutantes. Vale comentar também que Krakoa já sofreu grandes alterações na história, onde em sua primeira aparição, a ilha teria ganhado vida devido a explosões atômicas que aconteciam perto dela, já que essa ilha ficava em uma área onde eram testados armamentos nucleares. Mas, com o tempo, mudaram a origem, revelando que originalmente Krakoa fazia parte de um lugar ainda maior, Okkara, mas que foi dividida ao meio por um inimigo usando a espada do crepúsculo, em umas tretas que envolviam até o Apocalipse. Mais tarde ainda, a gente fica sabendo que Okkara tinha relação com os Celestiais, e essa é a atualização mais recente que tivemos sobre a história do Krakoa. E pensar que tudo isso começou com uma ilha que criou vida por causa de radiação nuclear. 8º, Apocalipse Beast. Talvez uma das criaturas mais estranhas que já apareceram na Marvel foi a Apocalipse Beast. Mas essa criatura não é apenas estranhamente bizarra, ela também é extremamente grande. Apocalipse Beast nem é o verdadeiro nome desse ser, na verdade, ninguém sabe o que ele é de fato. Muito tempo no passado, um ovo gigante pousou do espaço aqui na Terra, e desse ovo nasceu essa criatura estranha. Mas depois de comer algo que o fez mal, esse monstro ficou inconsciente, e foi aí que os deviantes aproveitaram para enviar essa criatura para outra dimensão. Não só isso, mas temendo a volta dessa criatura, os deviantes da época se prepararam para o caso desse ser conseguir voltar ao planeta, construindo algumas máquinas que serviriam para combater a criatura. Mas afinal, esse bicho é grande mesmo? Aqui no nosso mundo temos um prédio que se chama Burj Khalifa, o maior prédio do planeta, medindo 828 metros de altura. Pra você ter ideia, só se a gente conseguisse empilhar 6 prédios iguais a esse, um em cima do outro, que conseguiríamos chegar no tamanho dessa criatura. Embora ultrapassasse um pouquinho de nada a altura dela. Apocalipse Beast possui nada mais nada menos do que 4.830 metros, ou seja, 4,83 km de altura. 7º, Celestiais.
Os Celestiais são seres poderosíssimos no universo Marvel e estão sempre diretamente ligados a eventos importantes. Mas o tamanho dos Celestiais pode variar, como, por exemplo, Nezar, o Calculador, que mede 609 metros de altura. Outro Celestial que tem essa mesma altura é o Arishem, o Juiz. Ambos são tão altos que se a gente empilhasse 6 estátuas da Liberdade uma em cima da outra, esses Celestiais ainda seriam maiores. Mas mesmo variando bastante, a gente tem um Celestial que é muito maior que os outros nos quadrinhos. Estou falando do Exitar, o Exterminador, que tem incríveis 6.100 metros de altura, ou 6,1 quilômetros. Exitar tem o propósito de destruir a vida em muitos mundos que falharam nos testes dos Celestiais. Porém, ele não é o maior Celestial da Marvel. Com 609 metros de altura, a gente tem o Celestial Tiamut, mas isso nos quadrinhos, pois no filme Eternos ele é consideravelmente maior, tendo incríveis 500 quilômetros de altura, sendo umas 50 vezes mais alto do que o Everest. Pois é, nesse caso, o Tiamut do filme é imensamente maior do que a sua versão dos quadrinhos. Sexto, Eagle, o planeta vivo. Pelo nome desse aqui, já deu pra perceber o quão grande ele é. Eagle não tem a alcunha de o planeta vivo à toa, ele é igual a muitos planetas por aí, tirando o fato de ter um rosto gigantesco estampado na superfície e de ter os seus próprios planos de conquistar outras regiões do universo. E antes que você se questione por que diabos um planeta desejaria conquistar outras regiões, é bom informar a vocês que, na verdade, Eagle foi criado a partir de um planeta e de um ser chamado Ergus. O planeta vivo foi criado pelo Stranger, chamado aqui de Estranho, mas cuidado para não confundir com o Doutor Estranho, pois estou falando de uma entidade cósmica que adora fazer vários experimentos por aí, e um desses projetos foi o próprio Eagle. E ele nem foi o único planeta vivo criado pelo Estranho, já que esse também havia criado o Alter Ego, outro planeta vivo. Mas, como o Eagle é quem aparece mais nos quadrinhos e até nos cinemas, é nele que vamos focar. No filme Guardiões da Galáxia 2, temos a aparição desse personagem, e no filme o planeta era um pouco maior do que a Lua, tendo cerca de 3.500 km de diâmetro. Mas nos quadrinhos ele é ainda maior, com incríveis 6.071 km de diâmetro. Só como comparação, o planeta Marte tem 6.779 km de diâmetro. E talvez alguns de vocês estejam confusos, já que o Exitar, o último celestial que eu falei aqui na lista, tinha mais de 6.100 km. Mas ele tinha isso de altura. No caso de Eagle, a gente está medindo o diâmetro dele. E você aí achando que nunca ia precisar lembrar daquelas fórmulas matemáticas da escola, não é mesmo? Quinto, Jormungandr. E vamos provar que dá pra se ter um personagem colossal que ainda consegue ser maior que um planeta, mesmo a gente considerando seu comprimento. Essa é aquela famosa serpente que dá a volta ao mundo, só que a versão da Marvel é bem maior do que as outras versões que a gente vê por aí. E para tentar entender o tamanho dela, primeiro precisamos lembrar que a Terra tem um diâmetro de 12.742 km, bem maior que o Eagle, por exemplo. E como nós sabemos que na mitologia nórdica a Jormungandr consegue se enrolar em volta do planeta, então isso significa que ela tem aproximadamente 12.742 km? Na verdade, não. Pois para enrolar o planeta, ela precisaria pelo menos do tamanho da circunferência da Terra, que são incríveis 40.075 km. Sim, mais fórmulas matemáticas sendo utilizadas aqui. Na versão da Marvel, a Jormungandr é ainda maior. E até esse momento a gente tinha informações precisas sobre o tamanho dos outros personagens, mas a partir daqui tudo fica mais complicado pra gente, pois temos informações conflitantes. Isso porque ela apresenta algumas inconsistências em suas aparições. Temos um momento em que a serpente é vista por completo, e ela é 4 vezes o tamanho do diâmetro da Terra, que daria 51.000 km. O problema é que, como eu disse, uma volta ao mundo seriam cerca de 40.000 km, e temos uma outra cena onde a Jormungandr tá dando 2 voltas inteiras na Terra, e ainda tá sobrando uma boa parte do corpo dela fora da Terra. Então, se a gente for considerar essa imagem, ela teria que ter no mínimo 80.000 km, só considerando a parte enrolada. E infelizmente não temos nenhuma fonte oficial que afirme o tamanho exato que ela deveria ter, mas como sabemos que ela tem a capacidade de alterar o próprio tamanho, podemos afirmar que o tamanho máximo que ela chegou a atingir nos quadrinhos é superior aos 80.000 km de comprimento. Quarto, Galactus.
Enfim, chegamos nele, aquele que provavelmente muita gente sabia que estaria aqui na lista, o Galactus. E vocês acertaram, Galactus é muito gigantesco, com seus incríveis quase 9 metros de altura. Espera, tem algo errado aqui? Galactus não deveria ser o Devorador de Mundos? De fato, essa é a alcunha pela qual ele é conhecido e temido, mas o seu tamanho padrão é 8,76 metros, o que não significa que esse seja o seu tamanho máximo. Assim como a Jormungandr, Galactus tem a capacidade de mudar o seu tamanho, e apesar de não sabermos o limite disso, sabemos que ele consegue alcançar tamanhos muito maiores do que planetas. Mas também sabemos que esse poder não é infinito. Pelo contrário, ele até pode ficar de tamanhos absurdos, mas isso vai depender da quantidade de energia que ele tem. Por isso, o Galactus é um personagem tão aterrorizador e deixa tantos personagens em choque. Ele é uma força destrutiva muito grande e precisa consumir muitos mundos para saciar sua fome e manter sua energia. Infelizmente, não tem como eu estipular um tamanho exato, mas temos alguns momentos que percebemos que ele supera em muito o tamanho da Jormungandr. Podemos ver em alguns momentos Galactus um pouco maior do que planetas e às vezes um pouco menor que o Sol. Mas em outros momentos ele ficou tão grande que planetas eram tão pequenos quanto seus olhos, se tornando insignificantes perante o gigantesco Galactus. Só para vocês terem uma ideia, se a gente considerar um ser humano de 1,70 de altura, que é a média dos homens, nosso corpo seria mais ou menos 71 vezes maior que o nosso olho, se a gente considerar o diâmetro do olho. Então, se imaginarmos que esses planetas que estavam do tamanho do olho do Galactus tinham mais ou menos o diâmetro da Terra, que é 12.742 km, a gente consegue estipular qual tamanho aproximado ele estava nessa cena. Nessas condições, o tamanho que o Galactus teria nessa cena seria de aproximadamente 904.682 km. Claro que isso aqui é apenas uma suposição, afinal a gente não sabe o tamanho dos planetas que estavam naquela cena. Mas mesmo assim, dá pra ver que o Galactus pode chegar a tamanhos absurdos. Porém, talvez o maior feito que prove o quão grande Galactus possa ser, seja também o mais abstrato de todos. Galactus consegue ser tão grande a ponto de apertar a mão da eternidade, e já já vocês vão entender que isso é sim, extremamente relevante. E talvez vocês estejam se perguntando por que ele está dourado nessa imagem. E bom, essa é a verdadeira forma do Galactus. Acontece que a aparência dele muda dependendo de quem está olhando para ele, por isso vemos pouquíssimas vezes ele na sua forma original. Terceiro, Tribunal Vivo. O Tribunal Vivo não é apenas um dos mais poderosos personagens, como também é um dos maiores. De fato, em muitos lugares, ele vai estar cotado como o maior de todos no universo Marvel, mas a verdade é que daqui pra cima, meio que todo mundo não tem limites. Mas o que faz muita gente acreditar que o Tribunal Vivo é maior é devido a uma famosa imagem, onde mostra as entidades cósmicas, e lá temos o Tribunal Vivo sendo bem maior do que todos os outros personagens. Só que essa imagem não é motivo suficiente para decretar que ele é o primeiro, até porque o Galactus está em seu tamanho padrão ali, e sabemos que ele pode ir muito além disso. O fato é que o Tribunal Vivo também pode ter o tamanho que desejar, mas diferente do Galactus, ele pode alterar o seu tamanho independente de qualquer consumo de energia. Nos quadrinhos, diversas vezes ele já apareceu maior do que a eternidade e o infinito, mas diversas vezes ele apareceu do mesmo tamanho. Então não tem como cravar que ele é realmente maior, porque tanto ele quanto os próximos personagens podem alterar o seu tamanho livremente. Mas eu entendo se vocês colocassem ele como primeiro, acho super justo, mas eu estou inclinado a colocar os próximos candidatos na frente dele, e eu vou explicar o motivo. Segundo, Black Winter e Hunger. Se o Galactus é o devorador de mundos, temos aqui o devorador de universos e o devorador de realidades. Estou falando do Black Winter e do Hunger, que apesar de serem personagens diferentes, ambos são extremamente poderosos e gigantescos. Black Winter consegue ser tão grande que conseguiu devorar completamente o sexto cosmos, que foi sucedido pela dupla Infinito e Eternidade, que são os atuais sétimo cosmos. Só nisso aqui já dá pra entender que o Black Winter tem um tamanho inimaginável, e novamente, assim como o Tribunal Vivo, ele pode alterar o seu tamanho à vontade, sendo desconhecidos seus limites, até levando a crer que não existam esses tais limites. Black Winter é basicamente o Galactus, só que em uma escala muito maior. Enquanto isso, temos Hunger, o devorador de realidades, que de modo bem prático, faz exatamente a mesma coisa que o Black Winter, mas de uma forma mais abstrata.
O fato é que ambos são personagens com muitas semelhanças, e apesar de em feitos o Hunger não ter realmente mostrado ser tão gigantesco assim, ele é um ser sem forma definida, podendo também alterar livremente o seu tamanho. Então é bem provável que ele consiga ficar tão grande quanto seja necessário para que consiga devorar uma realidade inteira. Menções honrosas. Antes da gente falar do primeiro lugar, vou citar aqui alguns personagens que poderiam ter entrado nessa lista, mas por algum motivo ou outro eu preferi deixar eles de fora. Um desses personagens é o Ultron Infinito, que aparece na animação What If, que seria a versão do Ultron se tivesse saído vitorioso em seus objetivos e depois acabaria conseguindo derrotar Thanos, obtendo todas as joias do infinito. Acontece que por ter os poderes das joias, ele pode alterar livremente o seu tamanho. Em uma cena a gente vê ele literalmente mordendo um pedaço de uma galáxia, só que é uma única cena, e depois ele volta a lutar em tamanho normal. Definitivamente é maior do que muitos dessa lista, mas eu achei muito pouco para merecer uma posição, então vou citar ele agora. Outro personagem que eu até cheguei a barganhar para aparecer aqui na nossa lista, mas ele acabou não topando, foi o Dormammu. Apesar de nas HQs ele não demonstrar um tamanho muito elevado, no filme do Doutor Estranho a gente pode ver ele gigantesco. E tem gente que diz que ele tinha uns 120 metros, outros dizem que é por volta dos 300 metros. Eu não sei qual é o mais correto, mas o fato é que ele é bem gigantão. Outro personagem que eu também posso citar é o Cronos, o avô do Thanos. E eu não coloquei ele porque não tem tantas informações precisas sobre o seu tamanho, ainda mais que ele varia bastante, mas já vimos que pelo menos maior do que planetas ele consegue ficar. Primeiro, Eternidade Infinito. E aqui chegamos ao primeiro lugar, com a dupla que já foi citada outras vezes, Eternidade Infinito. Eles são a manifestação do próprio multiverso, conhecido como Sétimo Cosmos, e eles possuem muitas semelhanças com o Tribunal Vivo. E pela representação do Tribunal Vivo, muita gente acaba acreditando que ele seja mais forte e maior do que esses dois. Isso porque o Tribunal Vivo tem mais autoridade, afinal ele é o responsável por julgar os acontecimentos de todo o multiverso. Mas, como eu disse, os irmãos Eternidade e Infinito são literalmente o multiverso personificado, e assim como os outros membros desse top 3, eles podem alterar o seu tamanho livremente. O tamanho deles pode literalmente ser o mesmo de uma formiga, ou simplesmente atingir o tamanho de todo o multiverso, só depende deles quererem ou precisarem. Mas eu entendo se vocês acham que mesmo assim, outro merecia estar em primeiro. Afinal, como eu disse, esse pessoal do top 3 tem basicamente tamanho infinito, não tem como medir, só depende da vontade deles. E fora que ainda poderíamos citar outros personagens, como Oblivion, que apesar de não ter ganhado um lugar nessa lista, tecnicamente seria do mesmo tamanho e nível da Eternidade Infinito. Mas, apesar de serem entidades abstratas, no caso da Eternidade fica bem nítido que ela é a representação de todo o multiverso, já que a sua aparência é literalmente um ser feito de vários planetas e galáxias, então nada mais justo do que ela ficar em primeiro. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Como seria o seu top 10 dos maiores personagens da Marvel? Deixa aí nos comentários, assim a gente pode ver como cada um pensa sobre isso. Agora, se você curtiu o vídeo, não se esquece de deixar aquele ultra like e venha ser um ultra nerd também. Ah, e se você gostou dessa temática de vídeo com os maiores personagens, não deixe de conferir os outros vídeos assim aqui no canal, pois já falamos sobre animes, filmes, desenhos e até mesmo games. Mas eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!